lift my hands, I lift my worship to you. Misericórdia seja com todos nós. É um prazer e uma honra estar com vocês aqui para compartilhar a palavra nesse momento. Agradeço o convite dele já ao nosso Ivan, Patrícia. Muito bom revê-los também, por de um tempinho razoável. Eu quero compartilhar com vocês aqui na Carta aos Filipenses, inclusive parte do trecho que Patrícia leu no começo. Carta aos Filipenses, no 4º capítulo. Então acompanhe comigo aqui dos versículos 8º ao 13. Carta aos Filipenses, 4º capítulo, dos versículos 8º ao 13. Assim escreveu Paulo neste trecho para a igreja de Filipos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Fechar os olhos uma vez mais. Pedimos graça, Senhor, e misericórdia. Esta é a Tua palavra e homem nenhum, por si só, é capaz de expor. Senhor, precisamos do Teu Espírito Santo. Vem nos, Senhor, atingir o coração. Vem nos impactar por Tua palavra, Senhor. E vem nos trazer mais perto de Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, não serei longo, serei breve. Isso eu tentarei fazer. Já ouvi um amém aqui ao lado. Isso é uma coisa boa. Ivan, depois eu vou dizer o nome dele aqui. Eu acho que é Bruce Wayne. É o Batman. É o Bruce Wayne. Ok, bom. Esse tema é um tema, quando Patrícia falou comigo ao telefone, achei muito oportuno. Extremamente oportuno para a nossa geração. Onde a gente vive numa sociedade onde somos cercados por propagandas, sejam televisão, internet, os outdoors, onde quer que a gente vá, somos cercados por pelo menos duas coisas. Somos tentados a querermos ter, e mesmo tendo, somos tentados a ter mais, e somos também tentados e impulsionados a querermos ser, e às vezes quando somos tentados a querermos ser mais. Mas se essas duas coisas fossem realmente direcionadas para as virtudes que a palavra de Deus nos recomenda, isso seria maravilhoso. Mas o mundo prega isso, o mundo incita isso, mas simplesmente para se gastar naquilo que é temporal, naquilo que não é eterno. Aqui a gente vê o apóstolo Paulo, e aqui eu sei que aqueles que têm estudado lá vão lembrar. Paulo aqui estava numa situação maravilhosa. Ele estava morando num tremendo condomínio lá em Roma. Não foi, Zé? Um tremendo condomínio em Roma. Ele era tão moral que ele estava cercado por soldados para estar com ele o dia todo. Tanto é que, se você observar no começo da carta, você vai ver que ele vai dizer tanto lá, olha, me alegro, dou graças a Deus por vocês. E você vai ver que Paulo demonstra alegria. E aqui no 4º capítulo ainda, no comecinho, vê só, o 4º versículo desse mesmo capítulo que nós lemos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Quem sabe onde é que Paulo estava nesse período aqui?
Paulo estava onde? Paulo estava preso. Paulo estava preso. Ele estava acorrentado junto a um soldado pretoriano, e onde ele estava amarrado, ele estava dizendo: alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Por que eu fiz questão de começar a partir do 8º versículo? Essas recomendações que Paulo dá, depois de tantas aqui no começo, depois de falar um pouco sobre Cristo, sobre a sua humilhação, de ter deixado sua glória, e também a sua exaltação, de ter ido à cruz, de ter ressuscitado ao 3º dia, de ser exaltado pelo próprio Deus, e a promessa aqui de que virá o dia em que ele será reconhecido como o único Senhor de todo o universo, por todos os homens que já existiram e viveram nessa terra. Depois de falar sobre tantas coisas e advertir a igreja, alertá-los, Paulo vem e começa a falar aqui sobre o que eles devem ter na mente. Por que eu comecei por aqui? Ninguém vai conseguir desenvolver uma prática de contentamento em Cristo, uma prática de contentamento cristão, se ele não tiver a mente de Cristo. E se ele não tiver isso aqui que Paulo começa a recomendar no versículo 8º. Vejam comigo aqui. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro. Alguém que tem contentamento em Cristo vai ter a sua mente e o seu coração cheios com a verdade que vem da palavra de Deus. Uma outra coisa, tudo que é respeitável. Alguém que tem contentamento em Cristo, contentamento em Deus, vai ser alguém que terá bom testemunho de moralidade e que vai sair da sua boca palavras que abençoem, palavras que edificam, palavras que glorificam e exaltam a Deus, e não tem parte nenhuma com os tipos de assunto que o mundo prega e instiga nos outros. Uma outra coisa, tudo que é justo, novamente justo, não de acordo com essa justiça da terra, que é falha, mas de acordo com a justiça de Deus que vem pela sua palavra, que vem dos seus mandamentos, que são fiéis, que são verdadeiros. Tudo que é puro, tudo aquilo que vem de uma consciência limpa, que tem sido limpa e purificada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo que habita naqueles que nasceram de novo. E aí vem depois tudo o que é amável, tudo aquilo pelo que vale a pena servir, se doar, se entregar para glorificar a Deus. Tudo o que é de boa fama, aquilo que se pode falar, que se pode mencionar, que se pode referir. Ele diz: se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Depois de colocar tudo isso como um discípulo de Cristo que era, como um mestre, como alguém que era realmente um pregador do Evangelho e buscava viver isso, ele vem no versículo 9 e diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Paulo se colocava como modelo. Vocês lembram quando ele disse para a igreja de Corinto: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E ele então continua aqui, no versículo 10, ele mais uma vez dá um testemunho sobre a igreja de Filipos. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. No 11, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A igreja de Filipos não era uma igreja rica, não era uma igreja abastada. Se é que eu posso fazer essa ilustração, essa comparação aqui, vamos fazer o seguinte, aqui vamos falar de nós mesmos. Por exemplo, você comparar, por exemplo, uma primeira igreja, ou uma igreja das graças, você comparar com uma igreja, por exemplo, do subúrbio, uma igreja mais simples, que é tão difícil, às vezes, até chegar no final do mês e pagar suas contas e arcar com seus compromissos. Essa igreja de Filipos era mais ou menos assim, uma igreja de subúrbio. Eram de pessoas que não tinham muitas posses, mas daquilo que tinham, eles faziam questão de participar na obra de Deus, na obra do Evangelho. E Paulo foi um dos alvos dessa igreja. E Paulo menciona aqui, como nós já vimos, que eles já fizeram isso uma outra vez. E no decorrer do versículo vocês vão ver, vocês mandaram não só uma, mas 2 vezes o bastante
para minhas necessidades. Então Paulo fala aqui sobre a questão das necessidades. E aqui no versículo 12, ele vai descrever o que ele coloca no versículo 11. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. Ok. É muito bom quando talvez você já tenha sido o primeiro ou a primeira da classe e a professora ou os professores começam a elogiá-lo, dizer, rapaz, olha aquele aluno, aquela aluna, se todos os alunos fossem assim, seria maravilhoso. E começa a tecer elogios, só elogios. E aí você, professor, que isso? Graças a Deus, graças a Deus. Deus é bom, Deus é bom. Lá dentro não é o ego, eu sou demais, tal. Mas aí, vamos supor que a situação foi diferente. Você talvez passou por uma circunstância talvez ruim em casa, talvez com crises internas, e você não conseguiu se concentrar nos estudos, e as tuas notas começaram agora a descer o morro. E agora? A coisa se inverte. Os mesmos professores começam a dizer, rapaz, quem eram, né? O que foi que houve, rapaz? Tá terrível agora. Tá agora no grupo dos malas. Que notas são aquelas? Terríveis e tal. E aí você ali, será que você recebeu da mesma maneira como você recebeu os primeiros elogios? Você soube receber as honras e depois você soube receber também a humilhação? Paulo continua aqui. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. É muito bom você acordar pela manhã e saber que você vai tomar café. Não é verdade? Abre a geladeira, pega lá o que você quiser. Você tem frutas, você tem suco, você tem leite. Você pode abrir o armário, você vai ter cereal, você vai ter biscoito, você vai ter pão. Você pode ir ao fogão, você vai ter cuscuz, você vai ter aquele queijo frito, com aquelas partes marronzinhas assim que vem da... Sei lá. Tá dando fome já, né? Ok. Você acordou, você sabe que vai comer, você ora, Senhor, te louvo, glória ao teu nome, porque esse café está aqui maravilhoso e tal. Mas a situação agora se inverteu. Vamos supor que aconteceu algo terrível nas finanças da tua família. Teu pai talvez tenha sido demitido, ou talvez está passando por uma crise, talvez até involuntária, não foi culpa dele, mas ele está sofrendo agora dificuldades. E a família não consegue mais nem pagar as contas. E as dívidas vão aumentando mês após mês. E aí, você vai dormir, e o máximo que você conseguiu foi abrir a geladeira, tomar um copo d'água e dormir, ou tentar dormir. E você vai acordar pela manhã sabendo que você vai, no máximo, abrir a geladeira e tomar um copo d'água novamente. E você vai ter que ir para a escola, você vai ter que ir para a faculdade, você vai ter que ir para o trabalho. E aí? Você vai ter a mesma disposição de glorificar o Senhor, de lhe render graças, como naquele tempo da fartura. Paulo continua aqui. E nesse versículo 13, que muitos interpretam até de maneira errada, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ouvimos aí muitos pregando e dizendo: eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu sou filho do rei. E filha do rei é no mínimo princesa. Então eu posso tudo, eu vou ter tudo. Tudo posso. Se eu quiser ter um carro do ano, eu vou orar e Deus vai me dar um carro do ano. Se eu quiser ter tal emprego, passar em tal concurso, Deus vai me dar, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Só que quando você observa o texto, a sequência que Paulo vem fazendo aqui, e ele exclama esse versículo aqui e diz: eu posso passar por todas estas coisas. Eu posso passar por abundância, posso passar por escassez, eu posso passar por honra, eu posso passar por humilhação, eu posso passar por todas as circunstâncias, porque Deus me fortalece para que eu passe por cada uma delas. Paulo foi alguém que realmente entendeu o que era sofrer, o que foi sofrer pelo Evangelho. O homem que passou de perseguidor a perseguido. Ele descreve na segunda carta aos Coríntios o que ele sofreu, de açoites, fustigado com varas, preso e tantas coisas mais. Lembro dos discípulos quando foram soltos depois de ter sido presos, eles saíram alegres, exultando, porque eles foram dignos de sofrer por causa de Cristo. Vocês estão caminhando para ir para um acampamento em janeiro,
onde pessoas que não conhecem a Cristo estarão lá com vocês? Que testemunho de vida vocês terão para passar e compartilhar com essas pessoas que estarão com vocês em janeiro, naqueles dias que virão com a graça de Deus? Vocês poderão dizer que estarão prontos para sofrer por Cristo, para passar por toda e qualquer situação contentes, com contentamento, sabendo que Ele fortalece vocês. O mundo vai todos os dias jogar muitas coisas diante dos nossos olhos. Eles vão nos dizer que para sermos contentes, para termos contentamento, nós temos que ter isso, temos que ter aquilo. Por exemplo, se você viu aí, acompanhou pela internet, o iPhone 5 já ultrapassou os 2 milhões de vendas. Já venderam mais de 2 milhões de unidades do iPhone 5. E quando alguém está com o iPhone 5, olha para alguém que tem um 4, ixi, que é isso? Baixa um download, vai te atualizar, cara. Tá, já era isso aí, vem para cá, para o 5. E eles vão jogar um monte de coisas. Como foi cantado, inclusive, aqui, o nosso contentamento, ele vem a partir do nosso Senhor e do nosso Salvador. Porque quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós olhamos para aquela descrição que Paulo faz aqui da sua humilhação, aquele que deixa a sua glória para se tornar como eu e como você, de carne e osso, para ir à cruz, para padecer aquilo que era meu e que era teu. Quando nós olhamos para Ele, que é nosso referencial, qualquer coisa que nós passarmos aqui não será absolutamente nada diante de tudo aquilo que Ele fez por nós. Nós o amamos hoje porque Ele nos amou primeiro. O pior dia que você tenha na vida, a pior fase que você tenha na vida, será infinitamente melhor do que aquilo que estava reservado se não fosse Cristo. E você sabe o que estava reservado para nós se não fosse Cristo. Era o inferno, era a condenação. Mas hoje nós podemos nos alegrar em Cristo. Porque não importa o que passemos aqui, qual seja a tribulação, qual seja a circunstância, tudo o que passarmos aqui, nada se compara com a glória que há de ser revelada em Cristo no dia em que Ele vier. E aí todas as lágrimas serão enxugadas. Não haverá mais pranto, nem dor, nem luto, nem tristeza. Aí adentraremos a eternidade para gozarmos com o nosso Senhor eternamente. Mas enquanto esse dia não chega, nós precisamos aprender a ter estas coisas aqui em nossa mente, em nosso coração. Aprender eternamente o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, o que há virtude. E aprender a contentar-se em Deus em cada situação, seja de honra, seja de humilhação, seja de abundância, seja de escassez. Porque nós podemos passar por todas estas coisas, porque Deus nos fortalece. Que o Senhor vos dê graça, para que vocês tenham essas verdades aplicadas aos corações de vocês, para que vocês vivam não só em janeiro, mas que vocês já vivam hoje e continuem a viver mais e mais este contentamento que é viver em Cristo e viver para Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos e louvamos por causa da tua palavra, Senhor, que é viva, que é fiel. Nós te louvamos porque o teu Espírito Santo que habita em nós, por causa da graça que vem da cruz, nos ensina, nos faz compreender e praticar a tua palavra, Senhor. O Senhor sabe o quanto precisamos crescer, amadurecer, o quanto precisamos nos entregar mais e o quanto precisamos mais de ti, Senhor. Te peço tua bênção sobre cada um destes jovens aqui, Senhor, sobre Ivan, sobre Patrícia, sobre Ezé, sobre Inho, Liege. Senhor, eu te peço tua graça sobre cada um destes que estarão lá em janeiro. Te peço que o Senhor os fortaleça, que o Senhor lhes dê a graça e que eles sejam usados por ti, Senhor, para a salvação, para a edificação de vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.